a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois o dom teu. Nada nos separará do amor de Deus. Bom dia! Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação. Nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia com Jesus, Maria e José. Sejam todos bem-vindos ao nosso 28º dia da trintena de São José. Quantas lutas nesse tempo, mas também quantas vitórias, né? Quanta graça recebemos. Ontem também recebi um testemunho lindíssimo de uma irmã que pedia muito a Deus pelo emprego do seu pai, né? Ela mandou um áudio para mim pelo direct falando, né, que o pai dela estava desempregado, o pai dela trabalhava numa construtora, né, de pedreiro, e foram mandados embora, né? Tiveram que parar com muitas coisas, e ela disse que ela fez a trintena pelo pai. Eu achei tão lindo aquele testemunho, né? De ver a perseverança de uma filha, né? De ver ali a filha rezando pelo pai. E o pai, para a glória de Deus, arrumou o emprego. E a gente sabe que São José não só dá empregos, mas São José dá Jesus para nós. São José, ele protegeu Jesus para que nós o tivéssemos, né? Então São José, nessa manhã, nesse 28º dia da trintena, São José, além de ser um grande intercessor, São José, além de ser um grande amigo nosso, né? Nos dá Jesus, nos apresenta Jesus na alma, a nossa alma inquieta, a nossa alma que vive em lutas, né? Perturbação, paz, angústia, paz, aflição, paz, né? A gente está sempre nessa luta. São José é aquele que vem nos abençoar com a paz que vem de Deus. Bom dia, povo que está chegando aí, bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa trintena, 28º dia. Quem quiser depois acompanhar, estão todos os dias no YouTube. Quem quiser, só ir lá no perfil da Comunidade Mariana Resgate. Se algum dia você quiser fazer novamente, né? Tá lá. Mas se quiser também fazer só a leitura, porque aqui a gente acaba que reza o Evangelho do dia, conduzimos um momento de oração, preparando o nosso coração, né? Mas a oração da trintena está na minha bio, é só você ir lá no meu perfil, onde tem um link azul, é só você clicar lá e logo você vai ter acesso à trintena, né? Só você imprimir e rezar com a gente a trintena de São José. Sejam todos bem-vindos, quero acolher o José Miguel, esse bebezinho lindo, que todas as manhãs rezam conosco, né? O José Miguel tá aí quase com os seus 5 meses e hoje ele tá aqui rezando com a gente. Todos os dias da trintena ele tem rezado conosco. Que alegria, que bênção. E o evangelho de hoje, gente, juntamente com toda a liturgia, a primeira leitura, vem falar para nós de escolhas. A primeira leitura vem falar para nós de desapegos, né? Ontem eu peguei essa palavra, confirmando tudo aquilo que Deus, né, veio falar. Só que ontem eu tive a oportunidade de pregar essa palavra, a primeira leitura, lá na comunidade de vida. A gente teve um momento de formação e eu falava sobre essa palavra, mas eu falava dentro do contexto, né, de Abraão, do propósito de Abraão, né? Abraão tinha um propósito. Falando em propósito, vocês estão vendo as lives que a gente está fazendo aos domingos à noite? Tá salva lá no meu feed, só ir lá e ver. A primeira leitura de hoje, gente, a primeira leitura, deixa eu só pegar aqui para mim não ler errado. A primeira leitura de hoje, terça-feira, dia 22, está lá no livro de Gênesis 13, versículo de 2 a 5 e depois a 18. Não precisa pegar, eu só vou citar. Aqui está contando a história de Abraão e Ló, seu sobrinho. Abraão tinha um grande propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Ele seria pai de uma grande multidão. Só que Abraão já era velho. E aí às vezes você pode perguntar para mim assim, Danusa, tem idade para eu seguir o meu propósito? Tem idade para eu decidir ir atrás do meu propósito de vida? Veja que interessante. Abraão
ele começou a ir atrás do propósito de vida dele com 80 anos. É muito tempo, né? Também nós vemos aí a pessoa de Moisés, que também foi atrás do propósito, que ele seria um homem que libertaria o povo de toda a escravidão do Egito. Ele já foi atrás do seu propósito, já bem mais velho. Moisés já tinha passado tudo que ele tinha passado lá no Egito, tinha até inclusive matado um homem para defender o povo, não dava conta de ver a indiferença, fugiu, né? Fugiu para o monte, fugiu para cuidar das ovelhas, mas o seu propósito estava dentro dele. Ele seria pastor, ele iria pastorear um povo. Então Moisés volta, já numa idade velha, com todas as suas dificuldades, gago, né? Tinha sido criado ali naquela região com os egípcios, mas Moisés segue o seu propósito numa idade velha. Virgem Maria, Nossa Senhora. Quando Maria descobre o seu propósito? Entre 14 e 15 anos, quando o anjo a saúda. E eles não saem do propósito deles. Porém, hoje, a liturgia de hoje, Jesus vem falar para nós de Abraão. De Abraão que recebe de Deus uma ordem. Se nós pegarmos aqui, antes dessa citação de Gênesis 13, nós vamos ver que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua parentela. Só que Abraão leva quem? Leva o seu sobrinho. Então, Abraão vai cumprir o propósito? Sim, Abraão vai cumprir o propósito, mas ele não vai conforme Deus havia pedido. Ele leva. Ele quer... Gente, a gente pode olhar a atitude de Abraão com um jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro de mentir, o jeitinho brasileiro de ficar criando historinha, o jeitinho brasileiro de trair, o jeitinho brasileiro de fazer fofoca. A gente tem um peso muito grande na nossa vida, que o brasileiro, né? Nós, Brasil, a terra nossa do Brasil, ela era ocupada por índios. E os portugueses vieram e ocuparam a nossa região. Lá no nosso estado da Bahia, né? Eles chegaram e viram que aquela terra era boa. Foi elevado ali uma cruz e celebrada o primeiro culto, que foi a Santa Missa. Primeiro culto religioso, né? Que foi a Santa Missa. Então, ali os portugueses trouxeram para o Brasil uma religião católica. E ao colocar ali, eles trouxeram juntos também muitas coisas, vamos dizer assim, para o Brasil, que era dos portugueses, né? Um jeito de contar vantagem, um jeito de não querer ser passado para trás. E isso foi entrando dentro da cultura brasileira. E o brasileiro é assim, trazendo para a nossa liturgia, porque isso é um peso espiritual também sobre nós, mas que nós precisamos levantar, nos posicionar e dizer: pelo sangue de Jesus eu fui liberto disso. Eu não tenho que ficar carregando isso. Nós muitas das vezes experimentamos o que Abraão fez. Abraão seguiu o que Deus pediu, mas seguiu ao seu modo. Muitas das vezes a gente faz o que Deus pede, mas a gente não faz direito. A gente não faz nas entrelinhas. A gente começa com mentirinha, a gente começa com fofoca, a gente começa com falou daqui, falou dali, a gente começa com eu acho, na minha opinião. A gente começa com essas coisas, né? Aqui o Senhor está trazendo para nós, juntamente com o Evangelho, uma grande exortação. E eu queria meditar com vocês hoje este Evangelho, que é tão forte. Veja, o Senhor está nos orientando essa semana. Eu queria que você prestasse bastante atenção nas leituras dessa semana, porque é como se o Senhor estivesse falando para nós, endireita o teu caminho, endireita a tua vida, endireita os teus pensamentos, enquanto é tempo. É o Senhor dizendo para nós. Ontem, ele falava, o Evangelho de ontem, né? Até lembrar aqui, o Evangelho de ontem, ele falava para nós sobre o julgamento. Hoje, ele vai falar para nós sobre escolhas. As escolhas que nós temos que fazer
dentro daquilo que Deus coloca para nós como melhor. Os caminhos a se seguir. Qual lugar eu preciso ir? Vamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus? Vamos? Quero convidar você que está rezando comigo agora. Quero pedir a você que tenha uma atitude de fé. Quero convidar você a pegar a sua mãozinha direita, num ato de fé. Coloque ela em direção ao seu peito. E nós vamos rezar. Coloque a sua mão em direção, como atitude de fé, como uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita, uma pessoa que crê na ação de Deus na sua vida. Coloque a mão sobre o seu peito e reze comigo. Senhor Jesus, o Senhor conhece tudo que está aqui dentro. Há coisas que nem eu tenho controle, mas o Senhor tem o controle de tudo. Derrama o teu Espírito sobre mim e converta o meu coração. Senhor, auxilie agora tudo que eu trago dentro do meu coração. Todo descontrole, todo querer, Senhor, da minha vontade acima da tua. Dai, Senhor Jesus, serenidade para minha alma, para acolher e fazer o que o Senhor quer. Derrama o teu Espírito sobre mim, Senhor, para que o teu Espírito me ajuste na tua vontade. Ó Deus, aqui dentro tem tantos barulhos, aqui dentro tem tanto querer, mas hoje eu escolho o teu querer. Hoje eu escolho a tua voz para me guiar. Senhor, toma-me como teu, toma-me como tua e guarda-me para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Confiantes de que o Senhor está no meio de nós, de que o Senhor é que conduz agora o nosso coração, na confiança plena de que é Ele que atrai o nosso coração para a sua glória, vamos juntos meditar esse Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12, 14. Amém? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e voltem-se contra vós. Vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, diz o Senhor, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja o que Jesus está dizendo para nós no Evangelho. Com estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Estreita a porta e apertado o caminho. Aqui Jesus está dizendo para nós que nós teremos que fazer escolhas diferentes daquilo que todo mundo está fazendo. Escolhas diferentes, talvez até mesmo da nossa família, de pessoas próximas de nós. Porque hoje a gente tem visto isso, né? Por mais que eu falo por mim, na minha casa nós somos em 7 irmãos. Cada um seguiu um caminho. A minha mãe deu a mesma educação, né? Corrigia, formava, sentava e explicava. Mas cada um seguiu um caminho. Cada um fez uma escolha de vida. Sendo assim, a gente pode olhar para a nossa vida. À nossa volta, nem todo mundo quer viver o que a gente quer viver. Às vezes, um casal entre homem e mulher, um tá pensando uma coisa e o outro tá pensando outra. Um tá planejando uma coisa e o outro tá planejando outra. E muitas das vezes, a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que nós somos chamados a viver, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa e agradável, nos diz o Salmo.
Nos diz Davi nos Salmos. A vontade de Deus ela é boa e agradável. Tem um trecho também do livro de Provérbios que Salomão vem dizer para nós. A vontade de Deus é boa e agradável. Nós às vezes queremos coisas que partem da nossa imaginação, do nosso querer, mas é a vontade de Deus que é boa e é agradável. Veja, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele mostra para o homem uma mulher. Ele não mostra para o homem um harém e fala para o homem assim, ó, qual mulher você quer escolher? Qual mulher você deseja? Não. Deus coloca na frente do homem uma mulher, porque Ele sabe que o coração do homem precisava se relacionar com uma. Uma mulher traria o equilíbrio para o homem. Uma mulher viria trazendo o socorro para o homem. Veja, olha quão profundo. Gente, as escolhas de Deus. A mesma coisa, né? A mulher. A mulher não vê um monte de homem. Ela vê um. Ali Deus já coloca que nós teremos, né? Um ao outro. E hoje em dia as coisas estão, né, cada dia mais difíceis. A fidelidade do homem. A fidelidade não só dentro de um relacionamento entre homem e mulher, mas a fidelidade financeira. Quantas vezes nós escolhemos, nós recebemos um troco diferente, um troco a mais, vamos dizer assim, um troco a mais. A nossa escolha ali é ou a gente devolve ou a gente leva para casa e tira vantagem daquilo. A gente tira vantagem no sentido, a pessoa me deu troco, eu levei, agora eu vou gastar. Quantas vezes nós tendemos a ter essas pequenas atitudes de escolhas erradas? Relacionamentos, que a gente sabe que aquilo não vai para frente. Aquela pessoa está vivendo um caminho totalmente diferente do nosso. Escolhas totalmente diferentes das nossas. Mas para eu não ficar só, para eu não perder talvez uma amizade, eu continuo. Quantas pessoas têm me pedido oração, pedido, Danusa, me ajuda. Eu estou num namoro, eu estou num noivado que eu sei que não vai dar certo. Mas eu também não consigo largar. Quantas pessoas dependendo afetivamente um dos outros. Por quê? Porque querem viver a palavra de Deus, mas sabem que muitas das vezes você precisa romper com algumas coisas. Inclusive com amizades. Inclusive com esse tipo de relacionamento. A porta estreita, quando Jesus vem dizer de ser estreita, Ele vem dizer de escolhas certas. Por isso é estreita. Hoje todo mundo quer viver o que se quer. Ninguém quer saber de obedecer. Hoje o que tem sido mais difícil para o ser humano é ter regra, é ter disciplina. Hoje o mais difícil é saber que eu tenho aquele caminho para seguir. Não, eu não vou seguir aquele caminho, eu vou seguir o que eu quero. Eu vou fazer o que eu sinto. Eu não vou fazer o que é real, o que a minha razão aponta que é certo. Eu vou fazer o que eu sinto, o que me dá prazer. O importante é ser feliz. Hoje parece que há uma imposição sobre nós. Porém, a felicidade, nós sabemos que é um estado. O estado da vida, o estado do espírito. A felicidade não é, vamos dizer assim, eu viver sempre feliz. Não. Eu decidi, a felicidade existe dentro do meu coração. A felicidade existe porque eu escolhi ser feliz. Então, por mais que às vezes eu tenha preocupações, por mais que às vezes o sol esteja escondido e o dia esteja nublado, eu estou feliz. Por mais que às vezes o meu filho não me obedeça, mas eu estou feliz. Por mais que às vezes o meu casamento não esteja do jeito que eu quero, mas eu decido, eu estou feliz. Então você vê que não depende de alguém. Depende muito mais de uma escolha minha, porque está dentro de mim. E hoje em dia as pessoas estão enfiando os pés pelas mãos, entrando em relacionamentos que estão virando uma anarquia. Pessoas estão envolvidas, né, infelizmente, em amizades, conhecem a droga, conhecem a pornografia, conhecem aí o roubo, conhecem uma vida tão desordenada, né? Tão desordenada. Uma menina outro dia me pediu ajuda de oração e nós estamos trazendo ela para perto para ajudá-la, rezando muito por ela, né? Porque ela disse assim: eu conheci o sexo muito jovem.
Olha o que a menina me dizia. Eu conheci o sexo muito jovem e eu aprendi, Danusa, a sempre ter alguém. E hoje isso para mim é muito difícil. Então ela está lutando contra os prazeres que ela tem, a necessidade talvez que ela tem, mas ela sabe que aquilo não vai dar para ela uma família verdadeiramente segundo o coração de Deus. Ela dizia, eu conheci a verdade agora. E eu agora quero sair dessa vida. Tinha um namorado que gostava de mexer com droga, conseguiu sair do relacionamento com muito custo, mudando até de endereço. Por isso a porta é estreita, porque às vezes a gente tem que tomar decisões muito difíceis. Por isso a porta é estreita às vezes, dentro da nossa casa, na educação dos nossos filhos, com o nosso esposo, porque nos é exigido. A porta estreita nos exige decisões diárias, né? Eu não vou ser igual todas as mulheres estão sendo, relaxadas, não estão nem aí, preocupada com o corpo somente, preocupada com roupa, preocupada com sapato, preocupada com cabelo. Não, eu vou preocupar com o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu vou preocupar com o dia a dia do meu marido, dos meus filhos. Eu vou preocupar com o dia a dia do que eles estão comendo. Eu não vou entregar eles, né, para o miojo. Eu não vou entregar eles para um salgadinho. Eu vou me preocupar com o que eles estão comendo, se eles estão comendo o que é certo, se eles estão comendo o que vai realmente fazer bem à saúde deles. Eu não vou deixar eles ficar vendo o que eles querem no celular. Eu não vou deixar a televisão ligada, mas eu vou estar sentada junto, lendo uma história, e entendendo o que eles estão sentindo, sentando na cabeceira da cama, contando, rezando com eles. Porque o mundo coloca para nós que as coisas têm que ser assim, ó, livre. Só que essa liberdade ao mesmo tempo nos escraviza. Então a porta estreita é uma porta de decisão diária para aquilo que eu preciso ser e fazer. Eu comecei falando para vocês sobre o propósito de Abraão. Abraão tinha um propósito, ser pai de uma multidão, ser pai de uma nação. Só que para ele tocar, só que para ele pôr a mão nessa promessa, ele tinha que deixar a parentela dele. Ele tinha que deixar a parentela dele. Ele levou Ló. E enquanto Ló não foi embora, se depois vocês peguem a primeira leitura, leia a primeira leitura de hoje. Gente, eu vou deixar isso como tarefa. Leia a primeira leitura. Depois que Ló vai embora, Deus fala para Abraão, olha tudo à sua volta. Olha, tudo isso aqui é teu. Por quê? Porque Ló foi embora. Talvez hoje a sua casa não está do jeito que você quer, porque você não está olhando para a tua casa, cuidando dos seus. Você está olhando a vida de todo mundo, comparando a tua vida com a vida de todo mundo. Talvez o teu trabalho, a tua profissão não tenha prosperado porque você quer tudo. Mas você precisa escolher a porta estreita. É isso. A gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. A gente precisa ter o que precisa. A gente não consegue abraçar o mundo. Abraão queria ter a terra prometida e a sua parentela por perto. Nem sempre é isso que a gente consegue. Nem sempre. A porta estreita implica em decisão. Não é só renúncia. Não é só renúncia. Mas a porta estreita implica em decisão certa. Sim, Angélica, a primeira leitura de hoje está lá em Gênesis capítulo 13, dos versículos de 2 a 5, e depois você corre lá o olho no versículo 18. Se alguém puder pôr para mim, fazendo um favor, para a Angélica poder acompanhar. Isso mesmo, Angélica, leia para você entender a palavra de Deus. Deus não nos deixa sem orientação, Deus nos orienta o tempo todo. Então que hoje, olha, ontem o Senhor trouxe para nós uma palavra muito forte. Nós não temos que julgar. Nós não temos que ficar olhando a vida dos outros. Nós temos que olhar a nossa vida. Fazer aquilo que precisa ser feito. Tenho também visto muitas mulheres, né, dizendo de relacionamentos difíceis que têm vivido. E às vezes é importante que esse relacionamento vá embora. Domingo à noite, eu quero ver se eu consigo me organizar para a gente falar sobre identidade. E aí eu quero trazer essa primeira leitura e explicar para vocês, se Deus quiser,
nas lives que a gente tem feito sobre propósito. Se Deus quiser, estarei fazendo com vocês. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que suportar certas coisas. Na verdade, nós não temos que suportar certas coisas. Nós temos que suportar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa e agradável. A vontade de Deus não é um fardo. A vontade de Deus é alívio. Já nos diz Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. A vontade de Deus, as leis de Deus, o querer de Deus é um querer que nos liberta, não nos aprisiona. O querer de Deus, os ensinamentos de Deus são totalmente diferentes. Esses dias eu ouvi um testemunho para a gente poder já ir pegando a trintena de São José. Outro dia desses eu ouvi o testemunho de uma jovem que não tinha o costume de rezar o terço. Essa jovem não tinha o costume de rezar o terço. E ela faz tratamento de ansiedade. Essa jovem, ela trata com remédio. Pelo que eu entendi, ela trata com remédio a ansiedade. E ela participava das coisas da igreja, participa até hoje das coisas da igreja. Só que ela não entendia que a vida de oração poderia alinhar o interior dela, inclusive os seus afetos. E aí ela começou a perceber, de tanto, às vezes, a gente falar do Santo Terço, de tanto a gente falar do Evangelho do dia, ela começou a perceber que o terço seria algo que mudaria a vida dela. E aí ela começou a criar esse hábito de oração diária. Então, todos os dias, ela começou a rezar o terço. E veja, o Santo Terço, gente, olha isso. O Santo Terço tem sido o remédio que tem ajudado ela a vencer a ansiedade. O que traz aqui a vontade de Deus? O Senhor pede para nós rezarmos. O Senhor pede para nós vigiai e orai. Vigiai e orai. O Senhor sempre coloca para nós a vida de oração. Essa é uma decisão. Ou eu vivo a ansiedade de qualquer jeito, ou eu alinho a minha ansiedade na vontade de Deus, na vida de oração, na palavra de Deus. Entende que escolher o caminho estreito, muitas das vezes é escolher um caminho de oração. Muitas das vezes é mesmo cansado eu não ir dormir sem rezar o meu terço. Mesmo eu desanimado, eu não deixar de ler a palavra de Deus, colocar ela em prática, exercitar tudo que a palavra de Deus está falando. Vocês veem que isso daí é escolher o caminho estreito. Por que Jesus fala das pérolas aos porcos neste evangelho também? Para aquelas pessoas que não querem nada com nada. Às vezes a gente fica insistindo com gente que não quer. A gente fica insistindo com gente que não tá gente, tem gente que não tá nem aí, não quer mesmo mudar de vida. Eu sou do tipo da pessoa que eu evangelizo aqueles que querem. Eu aconselho, eu dou atenção para quem quer. Quem não quer, a gente não precisa perder tempo. Isso quem me ensinou foi Jesus. E eu não tô dando as costas para ninguém. Eu tô fazendo o que o evangelho me ensina. Quem quer, vem, que a gente tá aqui para evangelizar e falar de Jesus, aconselhar, ajudar, enfim. Mas quem não quer, vai seguir a sua vida, não gaste meu tempo, porque o que eu tenho mais precioso hoje é o meu tempo. Hoje, o que eu tenho de mais rico é o meu tempo, né? Já tô aí numa idade não muito jovem, né, gente? Vamos pegar junto a trintena de São José, vamos pegar junto tudo aquilo que nós temos aprendido com este grande homem de Deus, aleluia. Vamos pegar juntos? Vamos? Gente, hoje eu estou muito feliz que hoje nós temos aula ao vivo para o curso Mulheres de Hoje, Mulheres da Bíblia. Quem fez sua inscrição já vai aí preparando seu coração, que eu também estou com meu coração assim, ó, numa santa expectativa. Vai ser sobrenatural. Vamos falar sobre o serviço. Ai, vai ser lindo. Pegou junto a trintena? Todo mundo já tá com a trintena na mão? Eu já tô com a trintena e tô com o São José aqui também. Pega a sua trintena comigo. Vamos rezar. Traga no seu coração as intenções que você tem rezado essa trintena todos os dias. Amém? Podemos rezar juntos? Amém. Vamos juntos. Ó amabilíssimo patriarca São José, desde o abismo da minha pequenez e miséria,
Contemplo-vos com emoção e alegria da minha alma em vosso trono do céu, como glória e gozo dos bem-aventurados, mas também como Pai dos órfãos da terra, Consolador dos tristes, Amparador dos desvalidos, Auxiliador dos anjos e santos diante do trono de Deus, de vosso Jesus e de vossa Santa Esposa. Por isso eu, pobre e desvalido, triste e necessitado, a vós dirijo hoje sempre minhas lágrimas e penas, minhas súplicas e clamores da alma, meus arrependimentos e minha esperança. Especialmente hoje, trago-vos diante de vosso altar e de vossa imagem uma pena que consoleis, o mal que remedieis, uma desgraça que impeçais, uma necessidade que socorrais, uma graça que obtenhais para mim e para os meus seres queridos. E para comover-vos e obrigar-vos a ouvir-me e a obter-me esta graça, vô-la pedirei e demandarei durante 30 dias contínuos, em reverência aos 30 anos que vivestes na terra com Jesus e Maria. E o farei urgente e confiantemente, invocando todos os títulos que tendes para compadecer-vos de mim e de todos os motivos que tenho para esperar que não dilatareis ao ouvir minha súplica e remediar minha necessidade, sendo tão certa minha fé em vossa bondade e poder, que ao senti-la, vos sentirei também, obrigado a obter e a dar-me ainda mais do que vos peço e desejo. Peço-vos pela bondade divina, que obrigou ao Verbo eterno a encarnar-se e nascer na pobre natureza humana, como Filho de Deus, Deus homem e Deus dos homens. Suplico-vos por vossa ansiedade imensa, ao sentir-vos obrigados a abandonar vossa santa esposa. Rogo-vos por vossa resignação dolorosíssima, para buscar um estábulo e um presépio para a palácio e manjedoura de Deus, nascido entre os homens. Imploro-vos pela dolorosa e humilhante circuncisão de vosso Jesus e vosso santo, glorioso e dulcíssimo nome, que lhe pusestes por ordem do Pai Celeste. Demando-vos por vosso sobressalto, ao ouvir do anjo a morte decretada contra o vosso Filho Deus, por vossa obedientíssima fuga ao Egito, pelas penalidades e perigos do caminho, pela pobreza extrema do desterro e por vossa ansiedade ao voltar do Egito a Nazaré. Peço-vos por vossa aflição dolorosíssima de 3 dias, ao perder vosso filho, e por vossa consolação suavíssima ao encontrá-lo no templo, por vossa felicidade inefável dos 30 anos que tivestes em Nazaré com Jesus e Maria, sujeitos à autoridade e providência. Rogo-vos e espero, pelo heróico sacrifício com que oferecestes a vítima de vosso Jesus, ao Deus eterno, para a cruz e para a morte, pelos nossos pecados e nossa redenção. Demando-vos pela dolorosa previsão que fazeis todos os dias, ao contemplar aquelas mãos infantis, perfuradas depois na cruz, por pregos agudos, aquela cabeça que se reclina dulcissimamente sobre o vosso peito, coroada de espinhos, aquele divino corpo que aparteis contra o vosso corpo despido, ensanguentado e estendido sobre os braços da cruz, naquele último momento que lhe vieis a expirar e morrer. Peço-vos por vossa dulcíssima passagem desta vida, nos braços de Jesus e Maria, vossa entrada no limbo dos justos e ao fim dos céus. Suplico-vos por vosso gozo e vossa glória, quando contemplastes a ressurreição do vosso Jesus, sua subida e entrada no céu, seu trono de Rei imortal. Demando-vos por vosso inefável júbilo, quando vistes sair do sepulcro a vossa Santíssima Esposa ressuscitada e a ser assunta ao céu, pelos anjos coroada pelo Eterno, entronizada no sólido junto ao vosso. Peço-vos e rogo-vos confiantemente, pelos vossos trabalhos, penalidades e sacrifícios na terra, e por vosso triunfo, glória e feliz bem-aventurança no céu, por vosso Filho Jesus e vossa Santa Esposa Maria. Ó meu bom patriarca São José, eu, inspirado nos ensinamentos da Santa Igreja, de seus doutores e teólogos, no sentido universal do povo cristão, sinto em mim uma força misteriosa que me alenta e obriga a pedir-vos e a suplicar-vos e a esperar que eu me obtenhais de Deus a grande e extraordinária graça que vou pôr diante de vossa imagem e de vosso trono de bondade no céu. Apresente a São José
as suas necessidades, as suas intenções. Amém? Glória a Deus. Obtendo-me também para os meus e para os que pediram que rogue por eles, tudo quanto desejo lhe és conveniente. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José para esposo de Maria, mãe de vosso Filho, fazei que, venerando na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Amém? Quero convidar você a vir rezar comigo hoje o terço, às 18 horas. Estamos aí, família de fé, reunida todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias não, né? De segunda a sexta, nós estamos reunidos às 18 horas. Um momento de intercessão. Às 18 horas a gente reza. Às 18 horas a gente coloca diante de Nossa Senhora as nossas causas e clamamos a ela. Pedimos para que Maria passe na frente e pisa na cabeça da serpente. Então todos, de segunda a sexta, às 18 horas, estamos rezando o Santo Terço. Vem rezar conosco, venha colocar sua família, nós estamos todos reunidos. E hoje, para quem é minha aluna no curso Mulheres de Hoje, Mulheres da Bíblia, hoje às 20 horas nós temos uma aula maravilhosa e o tema de hoje é servir. Vem, que Deus tem preparado coisas lindas para nós hoje. Vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário a nossa aula de hoje. Espero vocês. Bom dia com Jesus, Maria e José. Deus abençoe.